Agora, pessoal, nessa nossa quarta parte da aula, eu vou falar para vocês sobre águas continentais. Então, comentei com vocês sobre mares, sobre oceanos. Agora não, vou falar sobre as águas que estão dentro do continente. Então, pensando nessas águas que estão dentro do continente, posso pensar em lago, posso pensar em rio, posso pensar em aquífero ou lençol freático, como queiram, é uma questão de volume, conforme eu havia comentado com vocês. Então, vamos pensar o quê? Nessas águas. Vamos lá. Bem, primeiro, falar sobre um lago. O que é um lago, pessoal? O lago nada mais é do que uma localidade continental que ela possui uma concentração de água. É importante ressaltar que essa água de um lago, ela pode ser o quê? Doce, ela pode ser salgada. Salgada, sim, comentei com vocês na hora que eu falei sobre o Mar de Aral. Apesar de ser chamado Mar de Aral, ele é o quê? Nada mais é do que um lago. A essa aula, até porque ele é isolado, não tem conexão com qualquer outro mar ou oceano. Exatamente. E nós pensamos também em relação ao que? A chamada água salobra. Salobra, exato, é a mistura da água doce com a água salgada. Existem lagoas, por exemplo, no nosso país, como é o caso do Rio Grande do Sul, se a gente olha para a Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, elas possuem pequenas entradas de água. Então, essa água do mar, ela chega até a Lagoa dos Patos ou a Lagoa Mirim, fazendo com que a água dessas localidades fique o quê? Salobra, essa mistura de água doce com água salgada. Olha só. E existem vários tipos de lagos. Nós chamamos de lago tectônico, se formam entre as falhas ou dobramentos. Você explicou isso na aula passada, sobre falhas, sobre dobramento? Exato. Como o caso o Lago Tanganyika, localizado na África. É possível uma formação vulcânica, formada pelo acúmulo de água da chuva em vulcões extintos. A Lagoa das Sete Cidades, no arquipélago de Açores, pertencente a Portugal. Glacial, resultado da escavação por geleira e do derretimento dessa. Lu, você falou sobre a escavação por geleira na aula passada, quando dá a formação dos chamados fiordes, exato. No caso, o Lago Hila, na Bulgária, Europa. Marinha, também chamada de residual, Mar de Aral, no caso, né, que eu falei que fica entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, ex-repúblicas soviéticas. Barragem é formada pela acumulação de sedimentos. Mista, o Mar Morto possui origem tectônica e marinha, então acaba sendo aí algo bastante particular. Saulo, então o Mar Morto na verdade é um lago? Por quê? Porque ele é isolado, não tem qualquer tipo de conexão com outro mar ou com o oceano. Então é um lago de água salgada. E também podemos pensar ainda num lago num quesito que artificial, como uma represa, para poder fazer a implantação de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Além de lagos, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre as águas subterrâneas, que eu já havia adiantado para vocês quando eu estava falando sobre o ciclo da água. Essa água subterrânea ela pode ter uma proporção, um volume menor, quando nós falamos de lençol freático, lençol subterrâneo também chamado, ou se for pensar num quê? Num tamanho maior, num volume maior, ou pensar em relação a esse chamado aquífero, exatamente essa diferença. Olha só. Então, essas águas subterrâneas, o que a gente pode dizer? O lençol freático, um reservatório de água subterrânea, que está sobre um solo pouco permeável, isto é, uma camada de água entre camadas de solo. Esse é menos profundo que um aquífero. Quando as águas que estão no lençol freático ou no aquífero jorram naturalmente até a superfície, é chamado de poço artesiano. Lembrando que esse poço artesiano, pessoal, ele pode ser construído também. Saulo, sim, aí foi dito. Quando jorra naturalmente, fala-se poço artesiano, mas nada impede de fazer com que tenha uma bomba de sucção e comece a fazer a retirada dessa água nessas regiões o quê? Subterrâneas. Continuando, dicas de passagem acontece bastante. Depois, aquífero. São águas que se infiltram no solo, passando por rochas permeáveis, que podem eliminar suas impurezas, pois funcionam como filtro e ficam acumuladas no subsolo sobre uma camada rochosa impermeável. Isso é importante lembrar, porque muitas vezes a gente pode acabar se perguntando: o que faz com que a água que esteja no subsolo fique presa, parada? A resposta está na rocha. Se tiver uma rocha nessa localidade, que é uma rocha de difícil penetração, realmente vai fazer com que essa água fique acumulada.
Ah, essa você explicou na aula passada que existem diferentes tipos de rocha. Tem rocha que realmente essa infiltração vai ser mais difícil, como um granito, por exemplo. Exato, tem rocha que é mais fácil essa infiltração, mas tem rocha que realmente dificulta bastante. Continuando. Então, aqui nós temos o quê? O esquema, pensando aí num aquífero. Então, aí, conforme a gente vê, tem essa divisão de aquífero livre e o aquífero confinado. O aquífero livre é que ele tem uma certa mobilidade, por quê? Porque vai recebendo água ainda. Agora, quando nós falamos do aquífero confinado, não, é algo que é estático. O confinado vem dessa ideia, o que é de preso. Então, é justamente isso que está acontecendo com ele, conforme a gente está vendo na imagem. Vale a pena destacar, quando nós falamos de aquífero, dois no nosso país. Nós falamos sobre o termo aquífero, Guarani e Alter do Chão. Na apresentação anterior, eu comentei com vocês sobre o que é o chamado poço artesiano, que faz com que essa água chegue até a superfície de forma natural. Existe também a expressão chamada mina. A água começa a minar. Isso é possível, só sim? Tanto é que essa expressão mina eu posso utilizar em dois sentidos. Eu posso pensar que essa água do aquífero, essa água do poço artesiano começou a minar, então ela começou a vir até a superfície, ou ainda, se eu pensar numa nascente de um rio. Essa nascente de rio começou a ter, que na verdade é o que? A nascente ela começa a se formar por conta dessa água subterrânea. Então, quando ela começa a chegar até a superfície, eu posso colocar esse nome também. Depois, o aquífero Guarani e Alter do Chão. Então, vou mostrar aqui na imagem para vocês o que nós temos. Bom, olha só o sistema aquífero Guarani, que na verdade ele acaba sendo até mais famoso do que o Alter do Chão, porque o Alter do Chão teve uma descoberta que mais recente. Então, o aquífero Guarani, conforme a gente está vendo na imagem, ele envolve diversos estados da federação. Ele envolve o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, envolve também o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, bem como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É importante lembrar que o sistema aquífero Guarani ele até ultrapassa o território brasileiro. Por quê? Porque a gente visualiza ele na porção do Paraguai, da Argentina, bem como do Uruguai. Então, é realmente gigantesco. Conforme está mostrando aí para a gente, extensão de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Dessa quantidade, 840 mil quilômetros quadrados está no Brasil, de longe, né? A maioria do aquífero encontra-se no nosso território. Depois, quando a gente pensa em relação ao volume de água, é quase 40 mil quilômetros cúbicos de água, realmente uma quantidade muito considerável. No caso, quando a gente observa o aquífero Guarani, por exemplo, ele envolve o estado de São Paulo. E nessa área, infelizmente, ele está o quê? Bastante contaminado. Até porque nessa área aí, quando a gente começa a pensar em relação às atividades agropecuaristas, realmente ela é muito intensa. Então, realmente faz com que a água que recebe esses agroquímicos entra no solo e chega até o aquífero Guarani, fazendo com que já fique o quê? Bastante prejudicado, bastante poluído. E depois nós temos também o aquífero Alter do Chão, também chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, que pega aí uma quantidade gigantesca da região norte. Na realidade, pessoal, pouco se sabe ainda sobre a extensão do aquífero Alter do Chão. Coloquei aqui para vocês nessa imagem, mas é muito provável que ele ultrapasse o nosso território brasileiro e até ultrapasse a área que está sendo colocada aí no nosso país. Então, isso é apenas o que? Uma ideia. Estão sendo feitos estudos ainda para tentar entender qual de fato é a dimensão. É muito provável que ele ultrapasse o território brasileiro, até porque estamos falando do local que tem o quê? A maior bacia hidrográfica do mundo. Então, no caso do Alter do Chão, a extensão dele, pessoal, é semelhante à extensão do aquífero Guarani. Olha só, 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Mas o volume de água é bem diferente. É mais do que 4 vezes. Nossa, é mais do que 4 vezes mesmo. Olha só, 162 mil quilômetros cúbicos de água. Realmente uma quantidade gigantesca, até difícil imaginar.
No caso, pensando no aquífero Guarani, que claramente nesse mapa ele mostra que ultrapassa o território brasileiro. Então tem quantidade de aquífero Guarani aonde? Na Argentina, no Paraguai, bem como no Uruguai. Aí como é que vai fazer a exploração, Saulo? A exploração, pessoal, ela é soberana. Ou seja, está dentro do território brasileiro? Tá, o Brasil pode explorar. Acabou. Está dentro do território da Argentina? A Argentina explora. Do Uruguai? O Uruguai explora. Do Paraguai? O Paraguai explora. Então, cada um explora da maneira. É claro que esses países, eles precisam dialogar. Dialogar para tentar, ao máximo, evitar o quê? A poluição. Porque se um começar a poluir demais, pode fazer com que essa quantidade a ser poluída vai prejudicar a do outro. Aí, então, vem essa condição de importância do quê? De diálogo para fazer com que não comece a ter uma poluição muito grande, fazendo com que isso transforme-se numa reação em cadeia. Tanto é que, pensando nesses 4 países, como são os membros fundadores do Mercosul, penso que, né, em tese pelo menos, o diálogo ambiental vai ficar mais fácil entre esses 4 países da América do Sul. Depois, falamos também sobre águas o quê? Fluviais. Lembrando, pessoal, fluvial vem de rio. Muito cuidado para não confundir com pluvial. Pluvial vem da chuva. Ah, Saulo, então agora basicamente você vai falar de rio? Exato, rio, afluente, nascente. Vamos lá. Um curso d'água inicia-se nascente, mina, fonte, olho d'água pode ser chamado, cabeceira, exsurgência ou manancial. Nossa, tanto nome existe, Saulo, para uma nascente? Exato, tudo esse nome é possível. Com afloramento dos lençóis freáticos ou por meio do derretimento do gelo, neve nas regiões montanhosas. Os rios podem ser classificados de diferentes formas. Diferentes formas eu classifico? Exato. Então vamos lá. A gente fala sobre o regime. O que é o regime? Como o rio ele é abastecido. No Brasil, de longe, a maioria dos rios eles são abastecidos pela água da chuva, mas existem aqueles que têm um abastecimento que é glacial, que é pelo gelo, ou nival, que é pela neve, ou ainda misto. E esse misto, pessoal, é o caso do Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele tem um regime misto. Por quê? Ele é abastecido pela água da chuva? É. Ele é abastecido pelo gelo, pela neve? Também. Até porque quando a gente analisa a nascente do Rio Amazonas, a maior parte dela está localizada onde? Na Cordilheira dos Andes. Se for pensar numa condição que é mais leste, é claro que o Rio Amazonas possui outras nascentes, mas se for pensar mais nessa região, realmente tem esse abastecimento por meio do que? Da neve e do gelo. Depois, falamos ainda em relação ao volume. Volume de água, ele é perene ou ele é intermitente? Ah, Saulo, perene é porque passa água o tempo todo nesse rio ou nesse afluente. Agora, quando eu falo intermitente, ou também falo sazonal, ou ainda falo temporário, é porque corre água nessa localidade, só que chega um momento para de correr água. Exato. É o que acontece, por exemplo, nas regiões áridas, semiáridas e desérticas. No caso de semiárida é o quê? No nosso país. No sertão nordestino existem épocas do ano, a época o quê? De escassez, a época que está seco. Realmente o curso desse rio, nem preciso pensar em rio, mas eu posso pensar em um simples afluente. Lembrando que afluente vai ser o que vai abastecer o rio. Esse afluente ele seca, justamente porque não vai ter água para abastecê-lo. Depois, falamos ainda em relação à topografia, planalto ou planície. Como assim, Saulo? Se é rio considerado de planalto, ele vai ter o quê? Uma inclinação maior. Se é de planície, vai ter uma inclinação o quê? Menor, mais próximo possível de 180 graus. Essa é a diferença que existe. Também, quando nós falamos em rio de planalto, ele é chamado de rio encaixoeirado. É esse o nome que recebe. Então, significa o quê? Que essa topografia realmente ela vai ter o quê? Essa inclinação. O que faz com que aumente a velocidade da correnteza. Depois, pensamos ainda na drenagem. A drenagem ela pode ser endorreica, exorreica, criptorreica ou arreica. Bom, muito cuidado com essa parte, pessoal. Primeiro, fiquem atentos aos prefixos. Endo, você vai pensar no quê? Você vai pensar no interior. Exo, você vai pensar no quê? No exterior. O criptorreico e o arreico eu vou explicar depois, mas na aula de hoje ainda. Então vamos lá. Sobre essa drenagem, endorreica. O que significa endo? Significa para dentro. Então vamos lá, porque existe essa discussão. Fala sobre os rios brasileiros. A drenagem dele vai ser endorreica, vai ser exorreica? Como é que funciona? Então vamos lá. Quando a gente para analisar os rios brasileiros, lembrando que o rio vai ser o quê? Aquele que recebe o maior volume de água de uma bacia hidrográfica.
Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um rio principal, vou ter dois rios principais, ou não vou ter rio principal. Se a gente for parar para analisar no nosso país os locais que possuem a bacia hidrográfica e que possuem esses rios principais, realmente a drenagem dele vai ser o quê? Exorreica. Por quê? Porque ele vai terminar no Oceano Atlântico. Agora, quando a gente começa a pensar nos afluentes, será que o afluente vai ter uma drenagem endorreica ou exorreica? O afluente, que vai ser aquele que abastece um rio principal, ele vai ter uma drenagem o quê? Endorreica. Por exemplo, nós temos a chamada Bacia Hidrográfica do Paraná. E na Bacia Hidrográfica do Paraná, nós temos o rio Tietê, que corta o estado de São Paulo. Lá na Serra do Mar e vai desaguar lá no Rio Paraná. Então, ele corta o estado de São Paulo de sudeste até noroeste. O que acontece com o rio Tietê? Se a gente for parar para analisar, o rio Tietê ele não é um rio. Tecnicamente falando, ele é o quê? Ele é um afluente. Até porque o rio da Bacia Hidrográfica do Paraná é o quê? É o Rio Paraná. É o rio principal. É aquele que recebe o maior volume de água. Então, o que acontece? Considerando, então, que o rio Tietê, ele chega, que na verdade é um afluente, ele chega até o rio Paraná, aí eu posso pensar que realmente a drenagem dele vai ser endorreica, porque ele está chegando o quê? Está chegando aqui no rio principal, que é o caso, o rio Paraná. Mas, novamente, quando estou falando do Tietê, tecnicamente falando, não estou falando de um rio, apesar de falar rio Tietê. Mas se for para analisar, é o quê? É um afluente e não um rio. O rio é o quê? É o rio principal, é o rio Paraná. Então, cuidado sobre essa condição de endorreico e exorreico. Mas o significado é esse. Endorreico, estou pensando na desembocadura, na foz, quando acontece no interior, no continente. Agora, quando eu penso nesse exo, vou pensar o que no exterior é quando acontece aonde? Acontece no mar, no oceano. Depois, tem esse chamado criptorreico. O que é essa drenagem criptorreica, Saulo? Essa drenagem criptorreica é quando ela é subterrânea, por um período, ou o maior período subterrâneo. Vamos lá explicar com o exemplo que é mais fácil. No sul do estado de São Paulo, existe uma cidade chamada de Itararé. Ita, em Tupi-Guarani, significa pedra. E Itararé significa o quê? O fato de a água ter batido e ter feito um buraco nessa pedra. Saulo, já ouvi esse ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é verdade, pessoal. A gente começar a pensar na ação da água durante anos e anos, lembrando que acaba erodindo, intemperizando e erodindo essa dada localidade, forma-se um buraco. Então, nessa cidade de Itararé, ocorre o quê? No município de Itararé, ocorre esse fluxo de água, e uma parte desse fluxo de água, desse rio, ele é o que? Ele é subterrâneo, porque aconteceu justamente isso. Fez com que atingisse, formou um buraco, e durante um período esse rio ele corre debaixo do solo. Então, quando isso acontece, a gente chama de drenagem criptorreica. E vem o que? A drenagem arreica. A drenagem arreica é quando eu não consigo definir muito bem qual que vai ser o traçado desse rio. Isso é bastante comum em regiões do quê? Áridas, semiáridas e desérticas. Lembra que eu falei para vocês que numa região árida, semiárida ou desértica ainda, é muito comum os rios temporários, temporário, intermitente, sazonal. Saulo, você comentou. Exatamente. Então, chega um período do ano, vai ter água correndo por conta da água da chuva, por exemplo, só que vai ter um período da água que essa água não vai correr. Então, essa água não vai correr, vai fazer com que realmente fique difícil eu saber qual que é a trajetória desse curso d'água. Então, quando acontece esse fato de eu não saber essa trajetória d'água, porque é um ambiente mais seco, a gente chama do quê? De uma drenagem arreica. Depois, então, aí a gente fala em relação aos tipos de canais. Entre os tipos de canais, nós temos o retilíneo, conforme nós estamos visualizando. Então, esse tipo de canal retilíneo é o que? Comum nas áreas onde o relevo tem declividade acentuada. O que eu estou querendo dizer? Que ele é mais inclinado. A velocidade da correnteza vai fazer com que ele fique assim mais retilíneo? Sim, até porque a água vai ter o que? Mais força para erodir o terreno. E, como consequência, as águas escoam com grande velocidade, justamente por conta dessa inclinação. Então, nesse caso retilíneo, vou pensar que a topografia do rio vai ser de planalto? Sim, planalto, encaixoeirado, como queiram chamar. No caso, o que vocês estão visualizando aqui em cinza são o quê? São bancos de areia, pequenos bancos de areia, que na verdade é o resto do que acontece. Então, imagina que esse rio ele corra nesse sentido.
Quando ele atinge uma das margens do rio, começa a erodir essa margem. Então, a quantidade de solo, de rocha, de mineral que está nessa margem, ela começa a vir a ser depositada nessa outra margem. Então, isso é bastante comum em canais retilíneos. Depois, quando nós falamos de meandrante. Meandrante, pessoal, vou pensar em curva. E é exatamente isso que a gente está visualizando. A gente está visualizando curva de rio. Essa aula, se eu penso no primeiro, ele é mais linear, mais próximo possível do linear. Aí se eu olho esse segundo que você está mostrando para a gente, ele é mais curvo. Exatamente. Olha só, meandrante. Típico de área de clima úmido, o relevo é plano, ou seja, estou falando de um rio de planície, quanto à topografia. Então, ele vai ser mais curvo, não vai fazer com que fique tão retilíneo, justamente porque é uma topografia mais próxima possível dos 180 graus. A baixa declividade do relevo e a baixa velocidade das águas tornam os desvios mais acentuados. Então, novamente, esses desvios mais acentuados significa o quê? Significa o fato de fazer essas curvas meandrante. A minha professora de geomorfologia da graduação, a Senira, ela costumava dizer o seguinte, que a água ela é preguiçosa. Água preguiçosa, Saulo? Exatamente. O que ela está querendo dizer com isso? Que a água ela vai fazer sempre o caminho mais fácil. Por quê? Porque ela vai obedecer à gravidade, ponto final. Então, considerando nesse canal que ele é considerado retilíneo, é por quê? Porque a água está num local que o terreno é mais inclinado. Se ele é mais inclinado, ele possui mais velocidade, essa correnteza. Se é mais rápido, vai conseguir o quê? Erodir também a parede das margens dos rios ou de um afluente, não importa, com mais facilidade. Agora, se eu penso num terreno onde ele é mais perto possível dos 180 graus, vai erodir? Vai, mas vai ser bem menos. Então, até porque a água vai ter uma velocidade maior, então ela vai se desviando, fazendo o quê? Esses meandros, essas curvas, conforme a gente está visualizando. Além disso, retilíneo e meandrante, nós falamos do quê? Nós falamos de anastomosado. Nossa, que palavra complicada, Saulo, exatamente, é a palavra nada comum. O que é eu falar sobre um canal anastomosado? Ocorre principalmente nas áreas de clima úmido, em lugares onde, devido à presença de morros e pequenas elevações, os cursos d'água se dividem, formando um rio sem canal principal. Lembra que eu falei para vocês que o canal principal ou rio principal é aquele que recebe o maior volume de água dentro de uma bacia hidrográfica? Saulo, você comentou. Pois então, muitas vezes pode acontecer de essa bacia hidrográfica não ter um canal principal, porque não dá para saber com exatidão qual vai ser aquele fluxo de água que vai possuir o maior volume. Aí a gente chama de anastomosado. Depois, também falamos do que? De entrelaçado. Entrelaçado, encontrado principalmente nas áreas de clima mais seco, caracteriza-se por apresentar ilhas formadas por assoreamento do material transportado pelo próprio rio. O que são essas ilhas? Chamadas de ilhas fluviais. Essas ilhas fluviais são justamente o nome, pessoal. São ilhas que estão dentro de um rio. É a chamada ilha fluvial. Já ouvi falar, Saulo, chamada Ilha do Bananal, localizada no estado de Tocantins? Exatamente, a maior ilha fluvial do mundo. E no caso, foi dito aí para a gente que ocorre por conta desse chamado assoreamento. O que é, Saulo, esse assoreamento? Assoreamento é quando uma quantidade de solo, rochas, minerais, areia e assim por diante, elas chegam até o rio. Isso acontece porque a mata ciliar, a mata galeria, ela acabou sendo desmatada. Então, o rio ele fica muito vulnerável a receber essa grande quantidade de sedimentos. E esses sedimentos eles são arrastados principalmente pela água da chuva. Essa aula chamada lixiviação, exato, ou até mais forte do que uma lixiviação, um ravinamento, uma vossoroca. Então, começa fazendo com que essa quantidade de sedimentos chegue até o leito do rio. Chegando no leito do rio, o que vai fazer? Se ele tem uma certa profundidade, com esses sedimentos dentro do rio, essa profundidade vai ficar o quê? Vai ficar menor, contribuindo. Até porque, quando a gente começa a analisar a velocidade da correnteza, é impressionante. Se tem um volume maior, uma inclinação maior, automaticamente faz com que essa correnteza tenha uma velocidade maior também. Olha só. Então, esse é o chamado entrelaçado. Quando nós falamos da formação de um rio ou de um simples fluxo de água, a gente começa a perceber também o seguinte, quando a gente começa a olhar o grau de maturidade. Grau de maturidade, Saulo? Exatamente. Então, nós chamamos de juventude. A juventude é quando começa a ter um canal e começa a ter esse fluxo de água. Então, percebendo que nessa fase de juventude, realmente o solo ele começa a ficar pouco erodido pela água do rio, pela erosão fluvial.
Saulo, está erodindo pouco. Na letra A, praticamente não está erodindo. Na letra B, já começa a aparecer alguns canais, mas realmente essa quantidade de erosão é pequena. Exato. Depois eu tenho de maturidade. Na fase de maturidade, que diz respeito à letra C e à letra D, aí sim eu já começo a pensar no quê? Já começo a pensar que a margem do rio ela já foi mais erodida. Na C tem uma quantidade significativa, na D então mais ainda. E depois, quando a gente olha para E, que na E é a fase o quê? Da velhice, também chamada de fase senil. Então, aí sim, realmente foi um ponto que o que era possível fazer com que esse curso d'água fosse desgastado pela água do rio, ou do afluente, tanto faz, começasse a cavar o terreno, vamos falar dessa forma, fazendo com que o leito do rio, o canal de água, ficasse muito bem visível. Então, chega a esse ponto aí do A até o E. Na realidade, essas fases, quando a gente começa a analisar, é o quê? É por conta da água. A água, o fluxo dessa água, da água fluvial, conforme eu havia comentado com vocês, isso está relacionado à erosão, ela vai passando e ela vai desgastando. Então, quando começa um curso d'água, vai desgastando o que aos poucos, só que vai passando o tempo, isso vai ganhando volume, vai o que desgastando cada vez mais, até chegar ao ponto de o que formar esses canais de água, onde o leito acaba tendo uma profundidade mais considerável. Bem, falando em relação à praia, como que a praia ela acaba se formando? A praia ela é um banco de areia, é chamada arriba fóssil, é um nome mais técnico. O que acontece? Quando a água do mar começa a entrar em contato com o paredão rochoso, começa a fazer com que existam esses desgastes da área continental. Então, existindo esses desgastes da área continental, fazendo com que fique acumulado nessa dada localidade, formando aí a praia que nós conhecemos. Saulo, quer dizer então que há muito tempo, nessas regiões de praia onde elas existem, não tinha essa quantidade de areia? Exato, isso há muito tempo. Só que aí, quando a gente pensa em relação a essa quantidade de areia, que é uma área do quê? De deposição, ela foi tendo essa deposição, essa sedimentação, justamente por conta do desgaste da força da água, da onda do mar no continente, fez desgastar e foi fazendo com que ficasse depositado nessa dada localidade. Depois, nós falamos ainda em relação ao que? A bacia hidrográfica. Bem, já havia adiantado para vocês que uma bacia hidrográfica é um conjunto. Então, vai ser composta por nascente, por afluente, pode ou não ter um rio principal. Então, existem diversos pontos que isso faz com que seja considerado uma bacia hidrográfica. Olha só. Então, entre elas, o que a gente pode mencionar? Então, vamos lá, por partes. Começando aí pelo interflúvio. São as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que divisor de águas. Então, pessoal, se vocês lerem a palavra interflúvio ou lerem a palavra divisor de águas, são o quê? Sinônimos. Estou me referindo a uma localidade que é o limite entre bacias hidrográficas. Bom, se estou falando de uma área que é entre limite e bacias hidrográficas, a topografia do interflúvio vai ser mais alta ou mais baixa? Saulo, vai ser mais alta, exatamente. Até porque vai ter uma divisão entre bacias por conta dessa topografia mais elevada. Lembrando que a nascente de um rio está num ponto mais alto e a foz de um rio está num ponto que mais baixo. Então, nessas áreas de interflúvio, eu vou pensar nessas áreas o que de uma topografia mais elevada. Depois, o rio tem sua origem na nascente. Lembrando que nascente possui o quê? Vários sinônimos. Saulo, nascente. Posso pensar ainda em relação à mina, posso pensar em cabeceira, manancial. Exato, cuidado com sinônimos. Afluente é um rio menor que deságua no rio principal. E nesse caso, nesse esquema, pessoal, é importante salientar que as nascentes são os cursos d'água de primeira ordem. Primeira ordem, Saulo? Sim, esse é o nome técnico que recebe. Então, esses que estão na ponta são os chamados de primeira ordem. Esses de primeira ordem, eles vão até um de segunda ordem e o de segunda ordem chegam até o de terceira ordem, podendo chegar ao de quarta ordem. Aí tudo depende do tamanho da bacia hidrográfica, do número de nascentes e do número de afluentes. Então, novamente, muitos afluentes acabam recebendo o nome de rio, como é o caso do rio Tietê. Mas conforme eu disse a vocês, tecnicamente falando,
O rio Tietê não é um rio, ele é o quê? É um afluente, porque ele abastece o rio Paraná. Aí sim eu posso falar de rio, porque ele é o rio principal da bacia hidrográfica do Paraná. Leito. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas do rio, aí é chamado de leito. E nós temos o que também? Nós temos os rios desaguam no mar, ou rios, ou em outros rios, que no caso pensando num afluente que vai desaguar em um rio principal, que é chamado o quê? De foz. Foz recebe um nome, pessoal, recebe um sinônimo. Eu chamo de foz, ou chamo também de desembocadura. E é importante lembrar que a foz da desembocadura, ela também recebe o quê? Uma divisão. Uma divisão, Saulo? Sim, existem dois tipos. Então, nós temos a foz em delta e a foz em estuário. Lembra da questão sobre hidroconflito que eu mostrei para vocês da SPSEX? A primeira questão que a gente respondeu, que a assertiva número 1 era muito difícil, e que ela falava sobre o rio Nilo e também pensava e falava sobre o delta do Nilo, é justamente essa parte. Então, quando nós falamos em foz, existem essas duas classificações. Lembrando que foz, o sinônimo é desembocadura. A foz ela pode ser em estuário. O que significa isso? É quando um único canal de água chega até o mar, ou pode ser foz em delta. É quando abre-se em vários canais chegando até o mar. Essa é a diferença. Quando a gente analisa o rio Nilo, por exemplo, a foz dele é em delta. Então, são vários canais que chegam até o mar. Ah, Saulo, essa foz ela pode ser mista? Pode. Tá brincando, né? Isso acontece. O rio Amazonas, por exemplo. O rio Amazonas, rio gigantesco, quando ele chega na sua desembocadura, ele acaba formando uma foz mista. Então a gente visualiza um grande canal de água, mas também a gente visualiza vários pequenos canais que chegam até o Oceano Atlântico. Continuando? Então, essa imagem deixa bastante claro quando nós falamos de foz em estuário. É um único canal que chega até o mar, diferente da foz em delta, que são o quê? São vários canais que chegam até o mar. Bem, agora, já que estamos falando sobre as águas continentais, com base nisso que eu comentei com vocês, a gente pode falar sobre bacias hidrográficas do nosso país. Bom, primeiro eu vou dar uma visão geral para vocês, depois vou falar mais especificamente sobre as bacias. Então, vamos lá. Bem, em relação às bacias hidrográficas, olha só quantas nós temos. Amazônica, Atlântico, Nordeste, Ocidental, Oriental, Parnaíba, Tocantins, Araguaia, Paraguai, Paraná, São Francisco, Atlântico Leste, Sudeste, Sul e Uruguai. Nossa, uma quantidade gigantesca, exato, de bacias hidrográficas no nosso país. No caso, é importante lembrar também que existem 3 centros dispersores. 3 centros dispersores? Exatamente. Na verdade, já adiantei isso com vocês. Lembra que eu falei quando nós falamos do Planalto Central do nosso país, ou seja, onde nós temos o domínio morfoclimático cerrado, ele é considerado uma caixa d'água? Ah, essa você comentou, exato. Falei para vocês que está numa topografia mais elevada, que é o local onde tem o quê? As nascentes. Então, nessa topografia mais elevada, que é o caso do Planalto Central brasileiro, consegue fazer com que, a partir da água que está nessa localidade, consiga abastecer outras bacias hidrográficas. No caso, o Planalto Central brasileiro, ele abastece 8 bacias hidrográficas no nosso território. Então, esse é um dos centros dispersores. Outro centro dispersor que merece ser destacado está localizado onde? No Planalto das Guianas, ao norte, da região norte do nosso país, que eu tenho ali os escudos cristalinos, também tem uma topografia mais elevada. Então, ali existem pontos que começam a abastecer a bacia hidrográfica do Amazonas. E quando a gente olha para o leste, desculpa, para o oeste da bacia hidrográfica do Amazonas, que começa a abastecer ali a Cordilheira dos Andes. Ah, então também posso pensar num centro dispersor a partir dela, sim, até porque, conforme eu havia dito, quando a gente analisa o regime de águas do rio Amazonas, é um regime misto, porque ele é abastecido pela água da chuva, mas também é abastecido pela geleira ou pela neve que está localizado onde? Na Cordilheira dos Andes. Então nós temos esses 3 dispersores de água. Planalto Central brasileiro, onde está o quê? O Cerrado. Quando a gente analisa o Planalto das Guianas, que é o escudo cristalino das Guianas, como queiram chamar, topografia mais elevada também, e quando nós pensamos na Cordilheira dos Andes, também pensando nessa topografia mais elevada. Depois, nós falamos ainda do regime pluvial, conforme eu já havia comentado com vocês. Essa aula, pensando nessa ideia de regime pluvial, é que a maioria dos rios brasileiros são abastecidos pela chuva. O volume da maioria dos rios, eles são perenes, mas dizer maioria não significa todos, pessoal. Quando a gente analisa, principalmente o sertão nordestino, nós temos rios que são considerados, afluentes considerados o quê? Temporários.
temporários, posso falar ainda em sazonal, intermitente, enfim. Topografia planáutica, de uma maneira geral, a maioria dos rios do Brasil eles são o quê? Planáuticos, ou seja, são encaixoeirados. Ah, Saulo, mas tem rio de planície? Tem, como por exemplo o rio Amazonas, que de longe é o maior rio do nosso país, ele realmente tem essa característica mais do que de planície, não de planalto. E quando nós falamos da drenagem, é o que? Exorreica, que eu já havia comentado com vocês. Pensando aí no fato de o rio principal desaguar no Oceano Atlântico. Agora, quando nós falamos em afluente, realmente os afluentes eles acabam desaguando no rio principal. Aí eu penso nessa condição endorreica, mas exorreica é quando eu falo do rio principal. A foz em estuário, na maior parte, mas tem foz mista, conforme eu comentei com vocês, que é o caso do rio Amazonas. Ah, é, Saulo, o rio Amazonas, se a gente for analisar o rio Parnaíba, ele também tem uma foz em delta, mas realmente a maioria dos rios no nosso país possui a foz em estuário. Então, vamos ver, pessoal, como esse assunto sobre as águas continentais, ela pode ser cobrada na hora da prova. Vamos lá. Questão número 4, Colégio Naval, 2015. Analise as informações a seguir. Por suas condições físicas, o Brasil possui inúmeras bacias hidrográficas, muitas das quais aproveitadas como fonte de produção energética, fator imprescindível ao incremento socioeconômico nacional. Sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras, são feitas as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. 1. Localizada integralmente no território nacional, a bacia amazônica... aqui já está errado, pessoal. Ela é integralmente no território nacional? Não. Ah, não, Saulo? Não. A bacia amazônica tem uma parte dela que está na Venezuela, na Colômbia, no Peru. Então, integralmente em território nacional, fora essa afirmativa. Aí depois ele coloca, cujo potencial hidroelétrico é pouco explorado em função da sua natureza tipicamente de planície? Não. Cuidado, pessoal. Aqui vale uma observação importante. Comentei agora um pouco com vocês. Quando a gente fala do rio Amazonas, realmente o rio Amazonas, ele é um rio de planície. Mas se eu for parar para analisar os afluentes que abastecem o Amazonas, como é o caso do Rio Madeira, como eu disse, fala-se Rio Madeira, mas na verdade é um afluente. Mas independente disso, como fala do Madeira, quando eu falo do Xingu, quando eu falo ainda do Rio Negro, por exemplo, que também é um afluente, na realidade, a maioria vai ser o quê? De planalto. Ah, quer dizer então, Saulo, que o Rio Amazonas é de planície, mas o restante que abastece ele vai ser de planalto? Exatamente. Com base nisso, o aproveitamento hidrelétrico na região norte do nosso país, ele é expressivo. E, principalmente quando a gente analisa o ano de 2010 para cá, é impressionante quando vem sendo instalado as hidrelétricas, como, por exemplo, a de Belo Monte, a de Santo Antônio, a de Giraú. Continuando. 2. Então aqui, outro erro também, a hora que ele fala o quê? Pouco explorado. 2. A bacia do Tocantins-Araguaia, considerada a maior bacia genuinamente brasileira, é verdade? É verdade. 100% da bacia hidrográfica do Tocantins está em território brasileiro, ocupando quase 9% das terras do país. Possui grande importância na geração de energia, destacando-se a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tá certo? Sim, tá certo. Lembrando que a hidrelétrica de Tucuruí ela foi instalada por conta do projeto Grande Carajás, localidade que faz extração de mineral metálico, e é necessário ter o que? Energia para fazer a extração. Correto, número 2. 3. Inserida totalmente em território nacional, a Bacia do São Francisco, é verdade? É verdade. 100% da Bacia do São Francisco está no nosso território. Tipicamente planáutica, pouco contribui para a produção de energia regional? Pouco, pelo contrário, muito contribui. Até porque, quando a gente analisa a bacia hidrográfica do São Francisco, possui diversas usinas hidrelétricas, principalmente as que estão localizadas no próprio Rio São Francisco, como Três Marias, Paulo Afonso, Xingó, Mocotó, então são várias usinas hidrelétricas. Fora aí, então,
Aí a gente continua lendo. Uma vez que atravessa o semiárido, sendo suas águas destinadas à irrigação de lavouras de subsistência. Bem, no caso, isso acontece, mas quando a gente fala sobre pouco, contribui realmente fora. 4. Com grande participação junto à produção hidroenergética nacional, a Bacia do Paraná também se destaca por possuir uma importante hidrovia, a Tietê-Paraná, que é uma importante via de escoamento de uma das mais produtivas regiões agrícolas do país. É verdade? Sim, isso é verdade. A hidrovia Tietê-Paraná, pensando no nosso país, pensando no transporte de carga, realmente é aquela que é mais ativa. Ah, Saulo, número 2 e número 4. Número 2 e número 4, alternativa D. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa D. Mais uma questão. Questão número 5, ESA 2012. O aquífero Guarani constitui-se num grande reservatório subterrâneo de água doce e distribui-se por 8 estados brasileiros. Dentre eles, encontra-se o estado do... Então, lembrando que o aquífero Guarani envolve a região sul, envolve a região centro-oeste e envolve o sudeste. Mas no sudeste é apenas o estado de São Paulo e de Minas Gerais. Então, esses estados vão ter que estar aí. Quais esses estados são mesmo? Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Algum desses tem que estar. Ah, Saulo, tem Minas Gerais. Ótimo, a gente chegou na resposta. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa D. Então, pessoal, com isso eu cheguei nessa nossa parte da aula que eu comentei sobre as águas continentais. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua. Até já.